Voltamos com o Filosofando, hoje falando sobre Montaigne e a filosofia espírita. Professora Sônia, Montaigne fazia uma distinção grande entre conhecimento e sabedoria. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Michel de Montaigne dizia que ninguém pode trazer verdades absolutas, que nem a vida nos garante isso, e que nem a religião também nos coloca isso, né? Muito embora a religião tivesse uma força política muito grande no seu tempo, né? Mas com o passar dos séculos essa força política da igreja vai diminuindo, né? Ela vai arrefecendo diante de outros pensamentos, de outras formas de vida, principalmente a vida burguesa e também a questão dos pensadores que vão desenvolvendo outras ideias, outros pensamentos mais ligados às necessidades das pessoas no seu cotidiano do que praticamente cuidar do espírito que vai para o céu, para o inferno, o purgatório e assim por diante, conforme define a igreja, né? Então ele vai tirar da sabedoria estoica que ele herda dos conhecimentos tanto de Epicuro quanto de Sêneca, né? Alguns conceitos interessantes, como por exemplo, como se manter firme e equilibrado diante da doença, do exílio, da injustiça ou do luto. As igrejas comumente atribuem a vida futura à realização do ser humano e o alcance da felicidade. Mas Aristóteles já dizia que a felicidade está justamente em buscar-se o caminho do meio, ou seja, sair dos extremos, tanto o extremo da negatividade quanto do otimismo exagerado, né? Então, Montaigne vai ao encontro desse pensamento aristotélico também, quando ele diz o seguinte, que há necessidade, é importante sim, que o estoico siga um caminho possível, que é o caminho da compreensão da racionalidade e da necessidade de enfrentar os eventos inevitáveis da vida, né? Que não podemos evitar, como, por exemplo, a morte. Ele ainda cita o exílio, né? E se nós formos colocar esse pensamento no momento atual, que nós estamos agora vivendo, né? E também assistindo, principalmente na Europa, né? Nós estamos num ano, né, em que uma avalanche de pessoas que estão em fuga do Oriente Médio e em direção à Europa, buscando outros caminhos, porque não tem mais alternativa nos seus próprios países. Então isso é muito triste de nós vermos no nosso século isso acontecer, decorrente de falsas políticas, decorrente de uma falta de um amparo maior, até por conta da própria religião, né, ou de pensamentos políticos, de sistemas econômicos que pudessem sustentar toda essa população de uma maneira digna, né? Mas o que diz Montaigne? Ele diz que nós devemos aceitar a inevitabilidade dos acontecimentos e o fato de que não podemos, consequentemente, alterá-los, né? Pelo contrário, devemos contribuir para que a natureza siga o seu curso. Nós vemos nesse pensamento de Montaigne um pouco de fatalismo, né? Ou seja, as coisas acontecem e você não tem como alterar, você não tem como mudar essa situação. O que o Espiritismo vai nos ensinar? Há possibilidade, sim, de nós buscarmos uma vida melhor, desde que o nosso pensamento se foque para o bem, né? Então, se nós estamos, sem dúvida nenhuma, num plano de provas e expiações, herdeiros que nós somos de compromissos de vidas anteriores, de vidas passadas, nós temos compromissos para com esta vida, né? Principalmente neste projeto de transição. Mas nós podemos alterar, sim, determinados momentos da nossa vida e ao invés de encarar as dificuldades e os problemas como se fossem tragédias inamovíveis, né? Coisas que não se pode mudar de forma nenhuma, encará-los de forma natural, né? E ao mesmo tempo confiantes em Jesus, confiantes em Deus, confiantes na lei de amor de Deus, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada
e não ficar somente esperando que tragédias ocorram, aconteçam, etc. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a mídia comum, a mídia que nós vemos comumente em televisão, jornais, internet, etc., a ênfase que a mídia dá é justamente nos problemas, nas tragédias, nas catástrofes, em tudo aquilo que o ser humano tem de pior com ele próprio. Mas nós sabemos que o ser humano traz uma vontade de potência, como diz o Nietzsche, né? Com uma força, com uma integridade suficiente para mudar o quadro, principalmente esse quadro que nós estamos vivenciando atualmente. E Montaigne, ele encarava esses infortúnios de uma maneira também muito peculiar. Ele tem uma frase que é a seguinte: se a dor o atinge, se o infortúnio o surpreende, é mais sábio rir do que chorar, pois o riso tira o peso dos acontecimentos e desvia o espírito para pensamentos leves e propícios à distração. Será que ainda hoje não é viável esse tipo de atitude? Então, nós devemos entender o seguinte, esse riso de Montaigne, ele não está querendo dizer que nós devemos ironizar a vida e tudo aquilo que nos cerca, né, para não sofrer. Porque muitas vezes acontece isso, eu vou rir daquele acontecimento, eu vou ironizar, satirizar, porque assim ele não me faz sofrer. E eu me preservo, né? Então, mas não é bem assim. O riso dele é o seguinte, está mais ligado ao otimismo, à maneira pela qual nós devemos encarar a vida de uma maneira mais otimista do que aferrados à tragédia, ao drama e à negatividade e ao pessimismo, já em sua época, que era uma época extremamente difícil de transição, como a nossa. Então, olha só como o pensamento de Montaigne é bem atual. Eu gostaria de recomendar a leitura dos ensaios de Montaigne, e principalmente o primeiro ensaio, ele escreve 3, a partir do ano de 1570 até o final da sua vida, né? E nesses ensaios ele vai falar muitas vezes dos seus quereres, dos seus anseios, das suas expectativas, das suas dores, né, que se assemelham à nossa, mas o otimismo, que é o riso que lhe é peculiar, que lhe é extremamente peculiar, então vai fazer com que ele pensa assim, é o riso que liberta, é um riso que faz com que nós tenhamos uma perspectiva melhor de vida. Faremos um breve intervalinho e voltaremos já. Até lá. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe! Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?